Olá a todos, hoje começamos com a investigação da prova testemunhal, né? Um dos meios de prova que nós já começamos a ver com o documento, com a confissão, com o depoimento pessoal das partes, mas hoje nós vamos trazer então um personagem novo, que é a testemunha, né? A testemunha como uma pessoa terceira que não participa da ação, obviamente, e ela então vai trazer aos autos a informação daquilo que ela presenciou, daquilo que ela viu, daquilo que ela pôde presumir até mesmo, né, diante de um fato, diante de uma situação relacional jurídica. E dentro dessa concepção, o Ovídio Batista, eu já trago um conceito para ele, para ele então esmiuçar este assunto, dizendo o seguinte: prova testemunhal é a que se obtém através da declaração prestada em juízo por pessoa estranha ao litígio, a respeito de fatos percebidos pelos sentidos, né, sentidos da pessoa. Cita ele Moacir Amaral Santos, que prefere esta antiga definição dada por João Monteiro. Testemunha é a pessoa capaz e estranha ao feito, chamada para depor o que sabe sobre o fato litigioso. O Echandia diz que, segundo o Ovídio, citando o autor, define este modo testemunho como um meio de prova que consiste na declaração representativa de uma pessoa que não é parte do processo a que comparece, faz ao juiz com finalidade processual sobre o que sabe a respeito de um fato de qualquer natureza. Portanto, um conceito bem mais amplo, né? E embora aquele conceito do João Monteiro seja objetiva, mas um pouco restritiva, né, nesse assunto, e o objeto da prova testemunhal, diz o Ovídio Batista da Silva, cremos que as duas definições acima indicadas são insatisfatórias, por ser a primeira delas excessivamente restrita, a do João Monteiro, e a do Echandia, a segunda demasiadamente ampla, sem que indique qualquer delas o elemento que é fundamental para qualificar o testemunho, qual seja a exigência de que o fato ou a circunstância a respeito do qual a testemunha depõe seja percebido através dos sentidos. Essa circunstância distingue, por exemplo, o testemunho de eventuais declarações prestadas em juízo por peritos e arbitradores. E, além disso, demonstra ser a prova testemunhal uma prova indireta e representativa de algum fato. É verdade, não é uma prova direta, a testemunha não é parte da ação, ela não sofreu aquele... Ela é uma prova indireta porque ela diz, através dos sentidos que ela tem, ela expressa aquilo que ela presenciou, daquilo que ela está realmente apta a declarar sobre este fato da vida comum, né, que ela presenciou. Diz ele ainda que, ao contrário dos peritos e demais auxiliares técnicos do juízo, aos quais se encomenda previamente o exame dos fatos que serão depois objeto de sua análise, as testemunhas depõem sobre fatos de que já tiveram ciência ocasionalmente. Quer dizer, o perito não, o perito vem depois, né? Então a testemunha é naquele momento do fato, a testemunha de uma briga, de um acidente de trânsito, enfim, ela está naquele local, ela verificou aquele local, ela viu, ela sentiu, né? E até com outros dados, quem sabe até com maior riqueza, para informar ao juízo da causa sobre estas impressões que a testemunha tem, né? Além disso, diz o Ovídio, né, que para o juiz, quando a testemunha depõe, estes fatos devem ser fatos da experiência comum, que podem ser percebidos por qualquer pessoa, independentemente de qualquer habilitação técnica. Porque se precisar de uma habilitação técnica para isso, claro, precisa, né, uma habilitação científica, por exemplo, de um perito, alguém esperto, né, nessa matéria, que tem essa atribuição, essa expertise sobre o ponto que ele estará definindo. Então é isso, na verdade, o Ovídio, reprisando aqui também alguns autores, ele traz esta contribuição pelo menos conceitual da testemunha, né? Então vamos ver agora o que nos diz o Código sobre isso. O artigo 442 diz que a prova testemunhal é sempre admissível, não dispondo a lei de modo diverso. Porque vejam, se eu tenho um documento, esse documento é completo sobre este fato, por exemplo, um contrato que eu tenho com um determinado banco, quer dizer, eu vou ter uma testemunha para quê? Para atestar que é um contrato, se o contrato já é a própria prova
desta relação negocial, desse negócio jurídico que eu tive com o banco. Então, evidentemente que a lei nesse momento dispensa, e até o mesmo juiz deverá dispensar a testemunha, porque na verdade seria uma testemunha sem qualquer fundamento, na medida que o documento já é capaz de trazer esta expressão, né, do fato em si. O 443 diz que o juiz indeferirá a inquirição de testemunhas sobre fatos já provados por documento, que eu disse há pouco, né? Ou porque a parte já confessou, a testemunha vai fazer o que ali? Ou que só por documento ou por exame pericial puderem ser provados, né? Então é óbvio que uma questão científica, a testemunha, se não está aparelhada, apetrechada para esta área científica, é claro que ela não pode depor. O seu depoimento é nenhum, porque dados técnicos ou dados científicos, né, são necessários para isso, e obviamente o juiz deve, nesse momento, descartar este testemunho, né? O 444 mitiga um pouco mais a questão da prova testemunhal, dizendo o seguinte, que nos casos em que a lei exige prova escrita da obrigação, é admissível a prova testemunhal só numa situação, quando houver começo de prova por escrito, emanado da parte contra a qual se pretende produzir a prova. Começo de prova, porque se existir um contrato pronto, terminado, acabado, a testemunha não é absolutamente admitida, né? E, então é só nesses casos, apenas houve uma negociação, essa negociação não se complementou, existe um início de um documento ali, né, um contrato mal acabado, mal terminado pelas partes, e a testemunha neste ponto, neste aspecto, pode dizer, olha, realmente eu presenciei, eu vi as partes fazendo tratativas sobre o negócio. Bom, então aí neste aspecto a testemunha é admissível. Do contrário, se o testemunho é pronto e terminado, se o documento, é pronto e terminado, a testemunha é descartada de imediato pelo juiz. Também se admite a prova testemunhal, diz o 445, quando o credor não pode ou não podia, moral ou materialmente, obter a prova escrita da obrigação em caso como de parentesco, de depósito necessário, de hospedagem no hotel em razão das práticas comerciais do local, onde contraída a obrigação. Isso aqui, na verdade, vem lá do Código Civil também, ideias de dificuldade de prova, né? Então, também nesses casos onde a prova se mostra difícil, o negócio entre parentes, o depósito necessário ou de hospedagem em hotel, então, geralmente não há contrato nisso, né? O documento é muito fraco, né? É muito pueril na hora ali da hospedagem, como você sabe, não há nenhuma restrição ou burocracia maior, né, sobre isso. Então fica a testemunha nesses casos, nestas práticas econômicas, tanto que vejo que o artigo mesmo abre as práticas comerciais do local onde contraída a obrigação. Então é evidente que a testemunha aqui também vão ser definidas nesse aspecto. Existe ainda a necessidade de falarmos sobre o artigo 447, deixa eu só ver aqui com vocês o nosso código, o artigo 447, quanto às pessoas que podem depor em juízo e as que não podem depor. Quem é que pode? Bem, aqui nós temos regra geral, podem depor como testemunhas todas as pessoas. Entenda-se pessoas com aptidões, né, da sua personalidade civil. Quem tem essa personalidade civil, aquelas que não têm, portanto, impedimentos, não têm qualquer incapacitação para os atos da vida civil. Então, qualquer pessoa pode. Menos, diz o artigo 447, 3 categorias: os incapazes, as impedidas e as suspeitas. Muito bem, quem são as testemunhas incapazes? O interdito por enfermidade ou deficiência mental, né? Então se alega essa questão que a pessoa foi já interditada, né, por um processo declaratório de interdição e constituição da situação de interditado, que tenha sido então interditado por enfermidade, né, ou uma deficiência mental. O que é cometido por enfermidade ou retardamento mental ao tempo em que ocorreram os fatos não podia discerni-los. Naquele tempo ele já tinha esse problema, né?
ou ao tempo em que deve depor não está habilitado a transmitir percepções. Então, são duas situações, antes do fato e depois do fato, né? Então, se houver esse acometimento de enfermidade ou retardo mental, né, na data dos fatos, não podia discerni-lo, então é claro que ela já era impedida para isso, ou ao tempo em que deve depor, então, tá bem, ela tinha capacidade mental, mas no tempo em que ela vai depor, quer dizer, aconteceu o fato em 2016 e hoje ela vai depor, neste ínterim ela perdeu a sua capacidade, né, mental ou por enfermidade, ela não tem capacidade de transmitir a sua percepção, por isso então fica também incapaz, né, de depor. O que tiver menos de 16 anos, aqui é um critério que deve ser mitigado também. Hoje há uma corrente jurisprudencial muito forte admitindo que nos casos de família, os filhos com mais de 9, 10 anos, não vai depender caso a caso, do desenvolvimento mental que eles tiverem, os filhos possam depor em juízo, né, até mesmo para expressarem as suas vontades, né, do que desejam, por exemplo, no caso da guarda, quer ficar com o pai, quer ficar com a mãe, então também são ouvidos de uma maneira, claro que sim, uma maneira mais cuidadosa, né, não é numa sala de audiência com todo aquele aparato, mas enfim, podem ser também objeto, né, de prova. O filho, mais do que ninguém, tem essa capacidade, né? O cego e o surdo, quando a ciência do fato depende dos sentidos, né? É evidente que lhes falta. O cego, por exemplo, não pode dizer que viu, né, o fato. O surdo não pode dizer que ouviu a conversa. Então, claro que isso também tem uma modulação aqui bastante interessante e tudo a critério do julgador. Os impedidos: o cônjuge, o companheiro, ascendente e descendente em qualquer grau colateral até o terceiro grau de alguma das partes por consanguinidade ou afinidade, salvo se exigir o interesse público ou tratando-se de causa relativa ao estado da pessoa. O que é parte na causa, que no inciso segundo, obviamente, não, se é parte não pode ser testemunha. O que intervém em nome de uma parte, como tutor, representante legal da pessoa jurídica, então o tutor de um menor não pode ser testemunha do menor, evidente que não, ele tem interesse na causa, na boa administração, não apenas do patrimônio do menor, também do próprio processo, né? Não pode ser também o representante legal de pessoa jurídica, né? O diretor de uma determinada empresa não pode ser testemunha em relação ao processo em que a empresa dele que ele dirige esteja em juízo, né? O juiz, o advogado e outros que assistam ou tenham assistido as partes também são impedidos. Então vejam, voltando à ideia do impedimento, o impedimento é uma proibição total, objetiva, absoluta, não pode de forma alguma servir de testemunha. Bem, os suspeitos. O inimigo da parte ou seu amigo íntimo, também situação muito complicada, de muita subjetividade, que o juiz às vezes tem complicadores nesta ciência de saber, afinal, o que é a inimizade aqui, o que é a amizade íntima, enfim, e o que tiver interesse no litígio. Então vejo que a suspeita é uma situação bem mais aberta, não é tão objetiva, porque aqui, né, nós temos a relação mais de pessoalidade, né, e não de objetividade. Sendo necessário, o juiz pode admitir o depoimento das testemunhas menores impedidas ou suspeitas. O que eu disse há pouco, sendo necessário, né, para esta tomada de fatos que o juiz deve fazer. Aqui. Os depoimentos referidos no parágrafo 4 serão prestados independentemente de compromisso, e o juiz lhes atribuirá o valor que possam merecer. Que compromisso é esse? Muito bem. A testemunha que não tem impedimento, ela não tem suspeição, ela não é impedida, ela, quando o juiz toma os seus dados, ela responde ao juiz que dirá a verdade. O juiz, inclusive, adverte a testemunha que, caso qualquer inverdade aconteça, esta situação de inverdade será levada mesmo até um processo penal, dando vista ao Ministério Público, e aí então se conflagra um processo contra esta pessoa, né? E então este é o compromisso de dizer a verdade, né? De prestar uma real contribuição ao processo e não com mentiras evasivas, enfim. Bem, mas se a pessoa tiver esse problema, né, de ser menor, impedida ou suspeita,
o juiz pode ouvi-las, já vimos, sim, mas não vai fazer com que elas prestem, claro que não, o compromisso, né? E com isso, uma vez já feita a declaração, esse testemunho, o juiz, diz o parágrafo 5º, vai atribuir o valor que merece ser dado àquela prova, né, que foi ali, então, conferida a sua presença, né, na audiência. Muito bem. O que a testemunha pode deixar de depor, né? Fatos que acarretem gravidano, bem como ao seu cônjuge ou companheiro, aos seus parentes consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral até o 3º grau. Tá bem? Então são situações de grave dano que, uma vez que a testemunha diga, né, ela pode trazer, então, uma consequência, né, quem sabe até mais gravosa, aos seus entes familiares, enfim, consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral, a cujo respeito, por estado de profissão, deva guardar segredo. O padre, né, tem um dever confessional, o advogado também não deixa de ter a sua grande missão de sigilo, né, o médico, né? Então, claro que sempre que houver esta necessidade de depor, que o advogado seja convocado como testemunha, o advogado pode dizer ao juiz ali na sala de audiências, dizendo então do seu impedimento de depor por conta da sua profissão, por conta do seu segredo profissional. Salvo disposição em contrário, as testemunhas devem ser ouvidas na sede do juízo, mas quando a parte ou a testemunha, por enfermidade ou por outro motivo relevante, estiver impossibilitada de comparecer, mas não de prestar depoimento, não pode comparecer por algum fato, né? Sofreu uma cirurgia recentemente, a pessoa vai ter que ter 6 meses de convalescença, então o juiz designa, conforme as circunstâncias, dia, hora e lugar para inquirir essa testemunha. Hoje fica bem mais fácil, através de uma audiência pela videoconferência, muito tranquilo se pode fazer esse tipo de tomada de depoimento. Como é que se produz a prova testemunhal? Ora, a prova testemunhal vai ser feita através, obviamente, do pedido da parte, né? Muito dificilmente o juiz vai ouvir alguém como testemunha, ele de ofício provocando, salvo quando se trate de uma ação realmente complexa, outros envolvidos, por exemplo, numa relação de erro médico, o juiz querendo ouvir um enfermeiro que não está no rol das testemunhas, mas estava na sala de cirurgia. Enfim, são situações caso a caso que vão ser aí analisadas. Mas, a princípio, quem apresenta a testemunha é a parte. E como ela faz? Ela apresenta através de rol de testemunha. Rol significa relação, né? A gente arrola testemunhas e o rol de testemunhas conterá sempre que possível, então não é uma obrigação, mas alguns dados são aqui importantes. O nome, obviamente, a profissão pode ser descartado, o estado civil também, a idade, né, o número de inscrição do CPF, né, o número de registro de identidade, o endereço completo, bem, o endereço completo, sim, da residência do local de trabalho, basta da residência também, mas o sempre que possível ali no caput do artigo cria essa possibilidade de fazer com que a gente apresente o rol de testemunhas com os dados que a gente possui. Tá? Que não pode faltar o nome e o endereço, né? Enfim. Depois de apresentado o rol de que tratam os parágrafos 4º e 5º do 357, a parte só pode substituir a testemunha. Então, é possível substituir sim, mas mas só nessas hipóteses. A parte que falece, óbvio, enfermidade não está em condições de depor, ou tendo mudado de residência ou de local de trabalho, não for encontrado. Então aí vai ser substituída. Repito, gente, só nestas hipóteses. Quando for arrolada como testemunha, o juiz da causa, né, então pode ser que aconteça, ele vai se declarar primeiro impedido, então não vai mais trabalhar no processo, e agora ele é testemunha do processo e não mais o juiz da causa. Se tiver conhecimento de fatos que possam influir na decisão, né? E se nada souber, vai mandar excluir o seu nome da relação e ele continua como juiz. As testemunhas depõem na audiência de instrução e julgamento. Aqui vejam então, este é o local
como praxe, como regra, que na audiência de instrução e julgamento, vamos ver ainda na aula de hoje, o juiz da causa, então, preside esta solenidade e nela as pessoas arroladas como testemunhas vão depor. Mas tem uma quebra dessa regra que não precisa ser nesta audiência de instrução e julgamento. Para aquelas que prestam depoimento antecipadamente, quando é que pode acontecer o depoimento antecipado? Uma pessoa que vai, por exemplo, fazer um doutorado lá para a Espanha, né? Vai embora do Brasil e fica difícil a sua ouvida. É possível que já no curso do processo o juiz antecipe, antes do embarque dessa pessoa para lá, ou alguém que já em situação extrema de quase morte, também o juiz pode ouvi-la antecipadamente também, uma vez provado que a pessoa realmente tem esta situação, né, de morte in extremis, né, como se diz. E também aquelas pessoas são inquiridas por carta, como eu disse, aquela pessoa que mora lá em outra cidade vai ser também ouvida fora do juiz, né, do juízo da causa, mas em outra cidade, na cidade onde ela mora, né? O parágrafo 1º diz, então, a ouvida da testemunha que residir em comarca, seção ou subseção judiciária diversa daquela onde tramita o processo, pode ser realizada por videoconferência, como eu já disse, até outro recurso que diz aqui. Os juízos deverão manter equipamento para a transmissão e recepção de sons e imagens a que se refere o parágrafo 1º. É uma obrigação, né, porque aqui vejam, deverão manter, é uma obrigação legal a que se faça. Mas, enfim, a instalação desse sistema às vezes se dá por uma série de percalços, então isso pode ser demorado um pouco, mas enfim. Aqui, então, nós temos pessoas com foro privilegiado até mesmo na inquirição como testemunhas, né? O presidente, o vice-presidente, o ministro de Estado, o ministro Supremo, o procurador-geral. Então vem aqui um rol de figuras que podem ter, então, esses chamados foros privilegiados ou foros especiais. Bom, muito bem. Aqui. Outra característica que cabe agora ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolado do dia, hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juizou. O que é isso? Quando o juiz designa, dizendo, defiro a prova testemunhal e designo a data de audiência para o dia, vamos lá, 30 de agosto de determinado ano, às 15 horas, né? Nesta segunda vara civil da comarca de tal, o advogado recebe essa informação e cabe ao advogado mandar uma carta, e se o escritório já tem uma carta padrão, eu tenho lá então já bem definida essa cartinha, apenas informando do dia, da hora e que ela foi intimada, está sendo intimada para prestar esse depoimento em juízo. Tá? Então, aí nós temos que fazer com que esta carta volte com aviso de recebimento do correio, né, um formulário próprio, e esta carta retornando ao advogado, o advogado em 3 dias antes da audiência, ele deve levar ao juízo para que nos autos do processo o juiz possa constatar que esta diligência foi cumprida. Vejam que o parágrafo 1º diz isso, a intimação deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo o advogado juntar aos autos com antecedência de pelo menos 3 dias da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento. A parte pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência. Não faço isso particularmente, eu me comprometer de levar a testemunha, né, o meu cliente levar a testemunha, daqui a pouco a testemunha falha, ela não vai e nós ficamos sem a prova. Tá? Então cuidado com isso. Esse parágrafo 2º é temerário, porque ele não nos dá a garantia de que a pessoa que foi intimada, né, venha a comparecer, né, independente de, aliás, intimada pessoalmente, né, independente de uma intimação oficial. Então, a parte que compromete a levar a testemunha à audiência, independente da intimação de que trata o parágrafo 1º, né, presumindo-se, caso a testemunha não compareça, que a parte desistiu da inquisição, da inquirição, melhor, dessa testemunha. Ora, a testemunha, então, estará dispensada e não sofrerá nada. Agora, a inércia na realização da intimação a que se refere o parágrafo 1º, então os advogados não fizeram nada, né? Importa em desistência da ouvida dessa testemunha.
A intimação será feita pela via judicial quando for frustrada a intimação prevista no parágrafo 1º. Ora, aqui está a minha segurança. Então eu mandei por carta, direitinho lá para a testemunha, recebeu na casa dela a informação de que tem que ir na audiência e ela não comparece. E eu mostrei os autos, está lá no juiz, aqueles 3 dias, eu mostrei que a testemunha foi realmente intimada. Então aí, se ela não comparece, eu posso exigir do juízo que o juiz faça a intimação através de oficial de justiça ou outro meio que o juiz entender prudente, né? Então a intimação será feita pela via judicial, até aqui nós não fomos na via judicial, porque o advogado quem fez, for frustrada a intimação prevista no parágrafo 1º desse artigo. Sua necessidade for devidamente demonstrada pela parte ao juiz. Figurar no rol de testemunha servidor público ou militar. Já vimos aquelas pessoas que têm... A testemunha houver sido arrolada pelo Ministério Público ou pela Defensoria, então eles não precisam fazer aquela intimação pelo correio, o juiz mesmo manda fazer, né? E a testemunha for uma daquelas previstas no artigo 454, que são aquelas que nós vimos há pouco, né? Que são estas, presidente, governador, etc, etc, etc. Muito bem. Aqui, quanto à inquirição da testemunha, o juiz vai inquiri-las separadas sucessivamente. Primeiro as testemunhas arroladas pelo autor, esta é a sucessão, e depois as do réu. E vai providenciar para que uma não ouça o depoimento das outras testemunhas. O juiz pode alterar a ordem estabelecida se as partes concordarem. Daqui a pouco, lá, eu tenho que ouvir uma testemunha que é um advogado que tem uma outra audiência num outro lugar. Então, eu posso pedir ao juiz e a outra parte, né, se houver essa concordância, que esse advogado que tenha que sair mais cedo, ele possa fazer o seu testemunho, né, diante desta inversão de ordem das pessoas que estão ali. Aqui o que eu disse então, há pouco tempo, né, da questão do compromisso, né, que antes de depor a testemunha será qualificada, declarará ou confirmará seus dados e informará se tem relações de parentesco com a parte ou interesse no objeto do processo. Então está aqui, exatamente aqui. É lícito a parte contrária, né, que não arrolou essa testemunha, contraditar a testemunha. Daqui a pouco eu posso dizer, mas essa testemunha aqui é comprometida com a parte, ela viveu com o autor por 10 anos, que eu sei, é público e notório que ela é companheira da pessoa, então eu vou fazer a prova e essa pessoa pode ser, então, impedida, né, suspeita ou mesmo declarada incapaz, dependendo do que eu vou alegar, né? Bem como a testemunha nega os fatos que lhe são imputados, então eu vou apresentar esta prova no dia da audiência. É claro que eu já sei nos autos quem é esta pessoa que está depondo, porque o rol de testemunha já está lá no processo, né? Então fica bem fácil esta averiguação. Se provados os fatos esses contraditados pelo advogado, né, o juiz vai dispensar a testemunha ou ele tomará o depoimento como informante, não como testemunha. Informante é aquele que não presta compromisso, informa os autos, mas não é testemunha, né? A testemunha também pode requerer ao juiz que a escuse de depor, alegando os motivos previstos nesse código, decidindo o juiz de plano após ouvidas as partes. O que eu disse do advogado, do padre, enfim, do psicólogo, né, médico. Ao início da inquirição, a testemunha prestará o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado. O juiz advertirá a testemunha que incorre em sanção penal quem faz afirmação falsa, cala ou oculta a verdade. Aí as perguntas vão ser formuladas pelas partes, diretamente à testemunha, começando por quem arrolou a testemunha, se o autor ou o réu, não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir resposta, não tiverem relação com questões de fato objeto da atividade probatória ou importarem repetição de outra pergunta já respondida, né? O juiz também pode e deve, no meu sentido, ele sempre deve, né, pode inquirir a testemunha tanto antes quanto depois da inquirição feita pelas partes. O juiz tem essa liberdade, depois dele se informar bem do que a testemunha está dizendo, o juiz pode a qualquer tempo intervir e fazer as suas perguntas também. As testemunhas devem ser tratadas com urbanidade, não se lhes fazendo perguntas ou considerações impertinentes, capciosas ou vexatórias. Isso sempre evitarmos, né? As perguntas que o juiz indefere são transcritas no termo. Então eu fiz a pergunta ao juiz para passar a testemunha, o juiz disse assim, não, doutor, indefira a sua pergunta, é impertinente. Então a minha pergunta fica registrada no termo, depois se eu quiser recorrer, usar isso como prova, enfim.
O depoimento pode ser documentado por meio de gravação, então aqui nós temos várias formas, né, de manifestação da prova testemunhal. Também a testemunha pode requerer ao juiz o pagamento da despesa, né, que efetuou, e aí a parte que arrolou vai ser obrigada a pagar esses valores, né, mais tarde, enfim. E, finalmente, o depoimento prestado em juízo pela testemunha é considerado serviço público. Daqui a pouco a pessoa faltou o emprego naquela tarde, ficou a tarde toda lá para fazer o seu depoimento. Ela pode pedir um atestado do juízo e ela levar ao seu emprego e está dispensada, portanto, de qualquer outra prova, né, da sua falta. Ela está provando que estava frente a um serviço público naquela hora, naquele dia. A testemunha, quando sujeita ao regime de legislação trabalhista, não sofre por comparecer à audiência perda de salário nem desconto no tempo de serviço. Então, meus caros, quanto à questão da prova testemunhal, é isto.